Olá, meu nome é Fábio Clemente, sou educador físico, coach sistêmico com formação em PNL, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, e é um prazer estar gravando com vocês o quarto vídeo da sequência Quarentena Interior. Se você não assistiu o vídeo 3, assista porque esse vídeo é a continuidade. Bom, aprendemos que o nosso cérebro não enxerga, não ouve, não sente e, através dos nossos sentidos, levamos a informação para ele e aí ele passa a conhecer melhor o mundo externo, o que está acontecendo aqui fora. Como isso pode me ajudar? Bom, eu sei que eu posso contemplar a natureza, que eu posso fazer uma série de coisas com objetos, mas o foco principal é o ser humano, são os relacionamentos. Então, por exemplo, se eu desenvolvo a arte da escuta, certamente eu vou me doar melhor enquanto ser humano para aquelas pessoas que precisam. Eu vou aprender, se eu trabalho com idade, estou aprendendo alguma coisa, então eu vou ser privilegiado, pois eu vou ter um foco maior em função desse desenvolvimento da arte de escutar. Você já viu que é muito comum hoje, você está conversando com a pessoa, daqui a pouco a pessoa pega o celular. Então isso é porque não tem a arte da escuta desenvolvida. Isso vale para o outro e vale para mim também. Quantas vezes eu fiz, quantas vezes eu faço isso? Então fica aí a reflexão. Como identificar a predominância do sentido preferencial em que você não escolheu, que não acontece naturalmente? Vamos voltar lá para a escola, por exemplo. Quando você estava na sala de aula, ou se de repente você ainda está na faculdade, ou lá na época chamava de primário, né, ginásio, enfim. O professor entra na sala de aula e só fala, dando aula. Automaticamente ele vai estar privilegiando aqueles alunos que têm o sistema auditivo como preferencial. Se é aquele professor que gosta de escrever muito, você está dando preferência para o sistema, para os alunos que têm o sistema visual e sinestésico, pois você está vendo e está escrevendo. Então, o sistema ele tem uma predominância onde o professor fala mais. Hoje você também tem os recursos audiovisuais que ajudam bastante. Então, a partir daí, o que é importante? É você se identificar e lá para trás falar assim, poxa, eu aprendi a escrevendo, eu tinha que revisar toda a matéria escrevendo. Então, eu começo a entender que eu sou uma pessoa que o meu sinestésico tem uma predominância. Quantos alunos que foram, né, exaltados como mais inteligentes, simplesmente porque um professor falava e ele tinha uma predominância auditiva, captava melhor, jogava a mensagem para o cérebro melhor, ia lá, estudava muito menos e tirava excelentes notas. Então, o sistema representativo, ele vai ter essa predominância de acordo com uma forma como ele é passado. Se eu compreendo, eu começo a adotar uns recursos, eu começo a causar uma interferência da forma como a mensagem chega. No meu caso, mesmo sem ter esse conhecimento que eu tenho hoje, eu pegava e escrevia. Tinha uma prova de história, sei lá o quê. Então, cara, 10 folhas escrevendo, criava questionário e tal. Então, ali o meu visual e sinestésico está sendo reforçado, uma vez que o meu auditivo definitivamente não é muito bom. Mas, a partir do momento que eu o identifico, eu posso exercitar e desenvolvê-lo. Então, os sistemas sempre vão atuar juntos. Eu não consigo anular um sistema se eu não tiver uma deficiência específica. Mas se eu entendo, se eu me conheço e trabalho essa predominância, eu vou levar vantagens em algumas coisas, no sentido à própria vida, ao próprio relacionamento. Quando eu digo vantagem, não é vantagem em relação ao outro. É vantagem para se desenvolver, para doar-se a si e ao outro. Uma outra questão, você vai comprar um carro, por exemplo. Então, existem vendedores que vão sentir a tua real necessidade e vão trabalhar com a verdade, tentando fazer o melhor negócio, ou seja, aquele que é bom para ele e para você. Mas se eu usar a programação neurolinguística, por exemplo, de uma forma muito capitalista, eu posso usar esse meu conhecimento e envolver você, por exemplo, na compra de uma moto ou de um carro. Vamos ver aí uma moto, por exemplo. Se eu através de algumas técnicas, né? Por exemplo, se eu falo muito a palavra eu vi isso, eu tenho uma tendência a ser mais visual. Se eu digo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu tenho uma predominância sinestésica. E vendedores em massa são treinados hoje para
trabalhar a venda em cima de você. Muitas vezes você emocionalmente não tá tão certo disso e ele vai usar todos esses recursos. E aí é uma parte que eu não acho muito honesta. Mas, enfim, se ele fizer aquilo ali de forma que o negócio seja bom para os dois, aí tá valendo. É legal que você tenha esse conhecimento. Como isso aconteceria numa venda? O cara para o carro, você vai lá com interesse de comprar, mas está na dúvida, e aí ele fala, passa a mão nesse banco, senta aqui, sente esse volante, sente esse carro. Então ele identificou que o teu sistema sinestésico é predominante. Se ele identifica que é auditivo, liga esse motor, liga o motor, escuta esse ronco, olha só, acelera, abre o capô, aí você escuta aquele barulho, buzina, e aí você fica mais propenso a fazer aquela compra. E por fim o visual, olha o interior desse carro, olha esse painel, dá uma volta, olha esse pneu, olha essa roda, e aí ele vai aguçar aquele sentido de predominância seu. Então isso é uma das formas, né? Uma das vantagens de você conhecer para se proteger ou até para aplicar, não com a má intenção, mas de fazer um bom negócio. E para finalizar, tem um livro, Poder Sem Limite, do Tony Robbins, e tem um exemplo que ele dá que é muito interessante. Ele fala sobre uma vizinhança, que ele está andando pela rua e aí ele observa uma casa onde o jardim traz um silêncio maravilhoso, só o canto dos pássaros, o vento, estão naquele momento te conduzindo. Você está naquele momento, você fecha os olhos e fala, nossa, olha que silêncio, né? A arte da escuta do silêncio, do canto dos pássaros, do vento. Já uma outra casa, ele olha e fala, nossa, olha os detalhes de madeira, olha o corrimão dessa escada, olha esse deck, olha essas janelas, olha essa pintura. E contemplando aquilo tudo, ele continua andando e observa uma terceira casa. Essa casa, ela requer um pouquinho mais de acuidade. Você sente ali, sabe? Você entra, você sente uma coisa diferente. Aqueles fluidos, aquela sensação gostosa. Nossa, como é bom estar nesse lugar. E na verdade ele finaliza dizendo que são, na verdade, esses três exemplos é uma casa só. Só que a forma como você vê é que vai, a predominância do sentido é que vai dizer, vai descrevê-la. O auditivo lá no jardim, escutando o pássaro, o sinestésico sentindo o quanto ela é agradável e o visual vendo cada detalhe. E assim somos nós. Então que a gente possa identificar, trabalhar, se proteger, usar sempre para o bem. Né? Sei que é um conteúdo um pouco maçante para o propósito, né, mais à frente, mas é importantíssimo a gente entender isso para os próximos assuntos, tá bom? Um beijo grande, até o 5º vídeo.